princípio, era o chamado cavalo de ferro que aparecia rompendo barreiras naturais, rasgando espaços para o progresso que despontava como fator primordial para o homem. A ferrovia chegava ao Brasil após várias expectativas e empenho de homens decididos a colocar este novo meio de transporte que já era bastante conhecido e utilizado na Europa e Estados Unidos. Era o início do século XIX. O desenvolvimento agrícola era basicamente representado pela cana-de-açúcar, seguido do algodão, sendo que a partir da segunda metade do mesmo século, um produto veio a ser a grande fonte de riqueza da então província de São Paulo, o café. A partir de então, com o propósito de escoar toda a riqueza que começava a se acumular em solo paulista, os planejamentos passam a ser mais concretos para a introdução da estrada de ferro em São Paulo. Aparecem as concessões e organizações de companhias com capitais oficiais e particulares, até que em 1860 o governo imperial autorizava a primeira ferrovia paulista, a São Paulo Railway, ligando São Paulo a Santos. A repercussão e os primeiros resultados financeiros alcançados pela São Paulo Railway vieram a convencer os fazendeiros de que os investimentos em ferrovias eram excelentes negócios em si mesmos e para a agricultura cafeeira. Logo em 1868, com a participação ativa de Saldanha Marinho, era criada a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, de Jundiaí a Campinas. Na década de 1870-1880, as frentes do café se multiplicam em todas as direções e as ferrovias começam a acompanhar a sua expansão. Em 1870, o polonês Luiz Mateus Mailaski lança as bases da Sorocabana, cuja construção tem início em 1872. Ano em que aparece também a Mogiana, que atrairá para a influência paulista o sul de Minas e o Triângulo Mineiro. Outras regiões são ligadas aos principais troncos ferroviários e começa a época da multiplicação dos chamados ramais cata-café, alguns deles construídos pelos próprios interessados, sendo mais tarde anexados aos maiores. A Estrada de Ferro Araraquara é o grande registro da última década do século passado. Fundada em 1896, teve seu primeiro trecho inaugurado em 1901 entre Araraquara e Taquaritinga, alongando seus trilhos nas 2 décadas seguintes. Ao lado de toda a estação, apareceriam núcleos urbanos que se desenvolveram e se tornaram grandes cidades. Os famosos largos da estação eram pontos de atração. Neles estavam as novidades vindas da capital, os jornais com as últimas notícias. Aí os fazendeiros e coronéis construíram suas casas e ao lado delas iam se formando núcleos comerciais e industriais. A ferrovia era então o elo de ligação mais rápido entre o mercado e o consumidor. A seu lado se localizaram escritórios, depósitos, oficinas, hotéis e restaurantes. E assim prossegue até 1940, ano que pode ser considerado como o limite da era ferroviária em São Paulo. A partir de então, começa a chamada era rodoviária,
ficando o transporte ferroviário relegado a um plano secundário. A grande fase de expansão da ferrovia em São Paulo ocorreu durante todo o período em que a economia paulista e nacional esteve em função da alimentação do mercado exterior. As ferrovias tinham um só ponto de convergência: os portos, sem apresentar ligações aos centros dos estados, que já começavam a adquirir importância política e social. Quando da nova fase econômica dos anos 30 e 40, com a substituição das importações pela industrialização interna, os fluxos dos produtos passaram a dirigir-se e originar-se nos próprios mercados internos, o que impulsionou sobremaneira o sistema rodoviário, inicialmente ligando os troncos ferroviários e posteriormente desenvolvendo-se isoladamente. O volume de investimentos rodoviários foi se agigantando de tal maneira que acabou prejudicando as demais modalidades de transporte de carga e de passageiro, especialmente a ferroviária, que foi perdendo a concorrência e dividindo sua participação cada vez mais. Era preciso revitalizar a velha ferrovia dentro de uma nova política de integração em transportes. Havia a necessidade urgente de se racionalizar e dinamizar a ferrovia para que se tornasse mais econômica e viável. No estado de São Paulo, essa racionalização do sistema de transportes teria que receber um tratamento mais complexo, redistribuindo a participação de cada modalidade, dinamizando aquela que mais precisava de recuperação: a ferrovia. Depois de profundas e criteriosas análises, o governo paulista decidiu criar condições de recuperação das ferrovias do estado. E já em 1971, com a unificação da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro da Araraquara, da Sorocabana, da Paulista e da Estrada de Ferro São Paulo-Minas, era criada a FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima. Com uma diretoria central coordenando unidades operacionais situadas estrategicamente ao longo da malha ferroviária, iniciou-se o processo de recuperação econômico-financeira da empresa, com a adoção de uma série de medidas voltadas para a reformulação da política de recursos humanos, implantação de novos projetos operacionais e introdução de uma nova sistemática de manutenção. A FEPASA, preocupada em minimizar as consequências da crise energética, acelerou a implantação de planos vultosos, destacando-se inicialmente o de eletrificação. A necessidade de agilizar o processo de comunicação inter-regiões e a preocupação com a maior segurança na circulação de trens levaram a FEPASA a implantar novos sistemas de telecomunicação e sinalização, reforçar a rede de telefonia e ampliar a rede de telex já existentes. Uma das metas sociais da empresa e do próprio governo estadual na área de transportes é o serviço de subúrbio, que atende as regiões oeste e sul da Grande São Paulo. São trens unidade que atendem com segurança e conforto milhares de passageiros que diariamente se utilizam desse serviço, que se integra às demais modalidades do sistema metropolitano de transporte. Isto é a FEPASA hoje, a empresa integrada à atualidade e preparada para um futuro promissor, onde o homem é o fator primeiro, como ser humano que constrói em bases sólidas a estrutura do progresso de um povo.
FEPASA, na região metropolitana de São Paulo, conta com 65 quilômetros de vias férreas, transportando em média 350 mil usuários por dia. Este sistema é fundamental para o transporte metropolitano da FEPASA, pois a gama de informações obtidas do campo em tempo real fornecem aos operadores condições seguras para a operação. Além disto, qualquer falha é rapidamente detectada, podendo a mesma ser solucionada o mais breve possível, possibilitando uma maior qualidade no transporte, oferecendo maior segurança ao usuário de nossos serviços. A Revolução Industrial encontrou na ferrovia a solução para os transportes, que transformou a sociedade de então, multiplicando a produtividade, trazendo um grande salto de eficiência ao substituir no transporte a tração animal. Depois de anos relegado ao abandono e à defasagem tecnológica, era imprescindível a recuperação da ferrovia e estabelecer-se níveis de serviços ferroviários compatíveis com as necessidades dos usuários. E Modernização da FEPASA, BRMF, projeto que conta com o financiamento do BNDES, Banco Mundial e de bancos privados, é uma prioridade da atual administração, que prevê como principal item a recuperação da via, sua renovação e adequação para permitir uma maior velocidade, conforto e segurança no transporte. Desta forma, a FEPASA, sentindo o potencial crescente do transporte de passageiros, começou a recuperação de carros antigos. Externa, remodelação completa do seu interior, surge o trem expresso Mogiana, um novo conceito de trens de longo percurso. Dinamizar o transporte ferroviário, este novo trem vem consolidar a confiança da FEPASA no trem de longo percurso e nos passageiros que dele fazem uso.
anos, a modernização dos carros foi realizada nas oficinas da FEPASA, abrangendo bancos anatômicos, poltronas, leito, serviço de bordo, restaurante, tudo para mudar a imagem do trem, procurando atender a vários setores que exigiam um transporte ágil, seguro e com tarifas compatíveis. Além disso, o sistema oferece reserva de lugares numerados, o que permite maior conforto na viagem, com horários definidos e compatíveis com as necessidades de quem vem para a capital ou vai para o interior. Seguindo o mesmo conceito de recuperação da imagem do trem e as orientações do governo estadual de oferecer transporte adequado, digno e objetivando a reintegração da ferrovia com cidades por ela servidas, a FEPASA passou a investir na recuperação do seu patrimônio, com a reforma das estações e urbanização de áreas disponíveis em benefício da comunidade. O trem expresso Mogiana, ligando Campinas, em São Paulo, a Araguari, no sul de Minas, conta com 691 quilômetros de belas e pitorescas paisagens, passando por grandes centros como Ribeirão Preto, Uberaba e Uberlândia. São mais de 10 cidades servidas adequadamente pela FEPASA,
e vem disposta a restabelecer a confiança do usuário no transporte ferroviário. É o trem novamente desbravando fronteiras e se firmando como uma solução para o transporte de passageiros. Com seus 336 anos de existência, Sorocaba teve, em seu processo de desenvolvimento, entre outros, o surgimento da Estrada de Ferro Sorocabana. Fundada em 2 de fevereiro de 1870, o surgimento da ferrovia, considerado até os dias de hoje como marco histórico na cidade, tinha uma extensão de 108 quilômetros de via férrea. Contava à época com 6 locomotivas, 13 carros de passageiro e 40 vagões de carga, para o transporte de diversos produtos, inclusive animais. Onde a FEPASA vem, coloca sobre a disponibilidade da fábrica e nós, com os funcionários, manualmente, trazemos até essa descarga. Aqui, manualmente, o funcionário abre o veículo, que posteriormente cai em moegas e, em seguida, vai para um sistema de armazenagem. Esse sistema de moega sai através de esteiras, vai até o nosso depósito, que posteriormente irá para o sistema de britagem ou armazenamento. Situada na cidade de Mairinque, a Rimata, uma empresa de armazenagens de cereais a granel, transporta via ferroviária 12.000 toneladas de trigo, representando cerca de 210 vagões. Como destinatários, a Rimata procede a moinhos consumidores e armazéns em gerais na Grande São Paulo. Situada na região do Vale da Ribeira, a empresa Camargo Correia Industrial em Apiaí, produtora de cimento, transporta hoje, via ferrovia, 31.000 toneladas por mês, equivalendo a 738 vagões. O produto tem como destino as suas filiais localizadas em diversos pontos do estado de São Paulo.